Boa noite, pessoal. Então, como combinado, né? Nossa live começa. Eu não vou dizer live porque eu gosto de curso. O propósito desse encontro nosso é um curso sobre um assunto muito importante. Eu tenho observado cada vez mais os profissionais tendo bastante problema no salão, né? Problemas, não é nem problema, é problemas relacionados aos alisamentos, à progressiva, aos botox e situações, por exemplo. O caso das progressivas, que elas seguram cheiros, seguram aquele odor no cabelo, ou faz um simples botox e logo depois a cliente manda mensagem se queixando: nossa, eu não consigo dormir com esse cheiro no meu cabelo. E aí vem aqueles socorros que muitas vezes as blogueiras, né, acabam informando. Nada contra o trabalho da blogueira, eu acho que traz bastante informação e otimizou bastante esse trabalho da informação. Mas é muito interessante as pessoas saberem em que situação, por exemplo, vai socorrer o cabelo utilizando vinagre. E essa é uma prática muito comum e muito antiga, que as pessoas aplicam vinagre quando sentem seus cabelos danificados. E na real, qual é o propósito do vinagre? Baixar o pH. Não é uma solução longa, ele vai cortar uma ação de uma química, por exemplo, e era muito comum a gente utilizar isso quando se fazia permanente. Então se utilizava o vinagre para neutralizar o permanente quando ficava com corte químico e ficava aquele cheiro insuportável que incomodava a família e que tinha marido que tinha até vontade de pedir separação por conta daquele odor que ficava do líquido de permanente nos cabelos. E é dali então que veio se estendendo a fama do vinagre como um quelador das situações que ocorrem com corte químico, enfim, com problemas com produtos capilares. Mas evoluiu muito. E aliás, permanente é uma coisa que nós nem fazemos mais. Hoje, até mesmo quando a gente quer uma ondulação, tem babyliss, tem várias formas de você adquirir uma ondulação no cabelo. E o permanente, hoje, ele está muito perigoso porque os cabelos estão muito ácidos. Então, num outro curso, eu já falava no curso anterior, quem tiver interesse pode olhar, lá nas páginas do YouTube tem um conteúdo falando sobre o pH, a importância de conhecer pH de cabelos e pH dos produtos. Mas antes da gente desenvolver o assunto, eu acho muito importante pedir para vocês uma coisa muito importante para mim. Se puderem compartilhar com colegas, com amigas, com pessoas que vocês saibam que tem problema com o cabelo, ou que nesse momento esteja atravessando alguma situação difícil com o seu cabelo, e se considerar que essa aula é importante e vai ajudar pessoas, por favor, façam isso. O intuito de eu estar neste projeto Mari Marrom Mentoria é justamente ajudar pessoas. Então, você, se achar importante, se você tiver problema com o seu cabelo, com o cabelo de alguma amiga, de algum colega, de alguma colega, compartilhe. E para mim também é muito importante a curtida. Vocês darem curtir, compartilhar, enfim, fazer reações. E no final da live tem um e-book muito especial sobre o tema, para quem quiser ter mais conhecimento, mais profundo sobre isso, para quem colocar um sim nos comentários ali. Então a gente vai olhar quem acompanhar a live até o final e der um sim nas postagens ali, e for comentando, colocando, mas principalmente deixar o seu sim que está acompanhando, a gente vai enviar o e-book relacionado ao tema do nosso curso dessa noite. Quando eu puxei o assunto de terapia quelante, eu já venho batendo isso há um tempo e venho trabalhando nos encontros presenciais com os alunos, porque eu trabalho muito presencial e muita aula online, muita aula por vídeo e muita informação. Eu passo o dia todo dando informação, é uma coisa muito boa. Quando precisam de auxílio, podem contar com isso também. Mas uma coisa importante que eu tenho percebido é a questão da intoxicação capilar. Cabelos intoxicados, isso existe? Existe organismo intoxicado, existe fígado intoxicado, existe rim intoxicado. Quer dizer, nosso corpo, muitas das doenças se desenvolvem a partir de intoxicação, a partir de envenenamento, a partir de reações, por exemplo, eu sou alérgica ao glúten, sempre falo isso, né?
e tenho um problema muito sério da intolerância, não consigo ingerir alimentos que contenham isso. E é uma coisa do meu organismo. Mas a intoxicação capilar, ela está relacionada ao que nosso cabelo é capaz de armazenar. Por exemplo, um cabelo pode ser virgem, pode ser um cabelo natural, ele chegar no salão de beleza e ele ser um cabelo intoxicado. Aí vem a importância do teste de mechas, da limpeza do cabelo antes de fazer uma química, de um diagnóstico correto, de um diálogo com o cliente, de uma experiência relacionada a cheiro, a textura do cabelo, a aspecto. E numa entrevista com o cliente a gente tem noção do que a pessoa está usando, mas isso é o mínimo. Porque uma intoxicação capilar, ela não se refere a algo que aconteceu pelo período de um mês. Uma intoxicação capilar é algo que acontece, pode estar há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se não houver uma neutralização dos processos do que a pessoa fez, aquela substância, aquilo que contém no cabelo, ele vai ser o gerador de um emborrachamento capilar, de uma quebra de fios e até mesmo de queda de cabelo. Existe um caso que aconteceu, tem vários casos, mas eu gosto muito de falar de casos reais, recentes. Uma pessoa fez um botox no cabelo da cliente e a cliente ligou pedindo ajuda, né, solicitando então uma ajuda técnica. E, na verdade, isso aconteceu para nós na empresa. E eu estava nesse dia num evento, e aí uma outra pessoa passou uma solução rápida, um cabeleireiro. Tentou ajudar essa cliente e passou a informação de que o ideal para neutralizar esse cheiro é que a pessoa passasse vinagre de maçã. Quando a situação chegou em mim, já ao meio-dia, eu falei, de forma nenhuma, porque um botox já é uma substância ácida. Como que se neutraliza ácido com ácido? Então o vinagre não é um neutralizador. O vinagre era um neutralizador quando nós utilizávamos líquido de permanente contendo então que podia ser neutralizado com bromato de sódio, com o ácido acético, que é o componente do vinagre. Mas hoje são tantas substâncias e o maior problema que nós temos hoje como profissional é enfrentar os ácidos. Então, como neutraliza ácido com ácido? O que é a terapia quelante? Hoje, se você olhar no YouTube, enfim, pesquisar sobre isso, vai vir já existem várias publicações sobre isso. E até mesmo pessoas que dizem, eu criei a terapia quelante, é uma criação minha, as pessoas se apropriam de termos. Não, na verdade, a quelação, a terapia quelante é algo que existe tanto na indústria metal cirúrgica, como existe também na parte da construção civil, na parte mecânica e na parte da medicina. Então, na saúde corporal também e na saúde dos cabelos também. Sempre que você usar halogênios, o que são halogênios? Sais metálicos. Por exemplo, se você tiver uma janela da sua casa que ela for de metal, de um composto metálico, e ela estiver sem uma pintura, ela pode sofrer uma oxidação, criar ferrugem e apodrecer a janela. Várias situações, por exemplo, a panela de ferro. Se você lavar a panela, eu vou falar de exemplos práticos para vocês entenderem. Se você lavar uma panela de ferro original e você secar ela com pano e guardar, quando você for usar a sua panela, ela está toda corroída, ela já está enferrujada, porque são halogênios, são metais que se oxidam e formam sais metálicos. O que isso tem a ver com o cabelo? Nós colorimos os cabelos e os compostos que a gente faz, a troca de cor nos nossos cabelos, são sais metálicos. Sim, são sais metálicos. Até bem pouco tempo, há poucos anos, se utilizava um composto que hoje a Anvisa proibiu, que é o chumbo. Será que isso desapareceu mesmo ou ainda está em algumas marcas de colorações? Eu acredito que sim. Sabia que até o lápis que você fazia o contorno dos olhos, aquele delineador que a gente amava, que durava muitas horas e que marcava, né, o olhar, um dos compostos dele era o chumbo, para fazer o realce da cor. Os batons, esses batons mate, o composto chumbo. E o chumbo é extremamente cancerígeno. Mas enfim, isso é da saúde então corporal. Na parte de cabelo, os halogênios estão presentes inclusive na água que nós lavamos os cabelos.
Há poucos dias eu citava a situação que acontece lá na região de São Jerônimo e Triunfo, aqui no Rio Grande do Sul, entre outras, por exemplo, Santa Catarina, tem a região lá de Morro da Fumaça, que são regiões que têm extração de mineral como ferro. Minas Gerais tem muito isso, né? Até o nome já vem Minas Gerais. E a água desses lugares, as águas, as fontes de água são águas minerais. E minerais já subentende que vai ter compostos tanto metálicos como outros sais. E o interessante é que, por exemplo, o carvão mineral na água, ele vai gerar desbotamento de cor. Carvão mineral é o princípio ativo que se extrai o ferro. Então, são sais que vão se depositando nos cabelos, entre outros, carbonato de cálcio e muitos outros, sódio, enfim, são muitos sais que estão presentes na água. E aí, por exemplo, quando nós temos uma água que é de um sistema de tratamento, aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de Corsã. Santa Catarina me parece que é Casan, a Casan. Então são indústrias que fazem água para a gente ter água potável. Vou citar um caso, por exemplo, 3 de Maio, que é o município próximo, eu vou falar do lugar onde eu nasci. Gravataí, que é o lugar que eu moro atualmente, são a extração de água, ela vem de rios. E rios que muitas vezes ficam muito contaminados, muito sujos, inclusive, até mesmo com esgoto. Não é o caso do rio Buricá, que abastece a cidade de 3 de Maio. Mas para ter essa água limpa que chega até as nossas casas, a água precisa passar por um processo muito sério, que é, por exemplo, o sulfato de alumínio, que é colocado na água para separar aquela sujeira da água, né? E depois, entre outros processos de filtragem e tal, a água passa pelo processo de cloração. Dependendo do estado de sujeira que está a água do rio, vai ter muito cloro nessa água. A cliente vai lavar o cabelo em casa e ela vem para o salão fazer uma mecha, fazer um descolorante. Quando ela faz no salão isso, maravilha. Se der acidente, a profissional de hoje ela está muito preparada. Ela já tem lá o seu kit de primeiros socorros, que a gente chama de UTI. E a gente já tem produtos específicos, profissional, para fazer o que a gente chama de quelação desses cabelos. Hoje é uma lei ter no salão a terapia quelante. Então, a quelação desses cabelos, ela consiste justamente em neutralizar esses sais, que hoje está muito moderno a gente falar assim, um reset capilar. Vamos resetar esse cabelo, quer dizer, cancelar aquilo que tinha no passado, né? E fazer um cabelo novo, um cabelo limpo, um cabelo sem risco. E imagine a cliente bem inocente em casa, pensando que seu cabelo está limpo, e ela usou uma água desse sistema de tratamento. E ela fez, justamente ela foi fazer uma progressiva em casa. Ela comprou na internet, ou junto com uma amiga, enfim, hoje está muito moderno as pessoas fazerem redução de volume nos seus cabelos, e ela tem uma reação que a progressiva não dura. E ela aplica a segunda vez e aquele cabelo vai ficando cada vez mais queimado da chapinha e o volume não reduz. O que está acontecendo? Foi uma progressiva aplicada num cabelo que estava impregnado de sais. Então, é muito comum também, eu recebo muito pedido de ajuda de profissionais que me dizem: nossa, eu já fiz o alisamento na minha cliente pela segunda vez e o cabelo da minha cliente não está segurando o alisamento. Dura 40 dias, não chega a durar 2 meses e volta. A progressiva volta então o efeito de volume e fica aquele cabelo extremamente ressecado. Como eu sei que aconteceu uma reação química? Ressecamento. Toda vez que o cabelo levar o choque de uma substância, por exemplo, um ácido sobre uma substância alcalina, olha só que bomba você ir no verãozinho, na piscina, bonitinho, e pegar um sulfato de cobre, se usa hoje, né? Nem é mais cloro, algumas piscinas já tem outros tipos de sais no tratamento da água. E as pessoas não imaginam, a loira, ela muda a cor do cabelo, o cabelo da loira fica esverdeado, fica com aquela cor assim, grafite, um cinza meio estranho, né? E ela pensa assim, puxa vida, tinha muito, é comum a gente dizer, cloro na água da piscina. Na verdade, a morena que estava lá pegou a mesma quantidade desse sal também.
e ambas vão para o salão de beleza. Pode ser em diferentes profissionais. Vocês acham que esses cabelos vão ficar bonitos, vão ficar legal? Com certeza não. Aquela mecha extremamente ressecada, impenteável depois. Eu tenho certeza, eu estou falando com 3 câmeras agora, por isso que eu mudo um pouco o meu olhar, mas eu tenho certeza que vocês já viveram uma dessas experiências, que vocês colocaram toda a expectativa para o resultado e, na verdade, saiu muito, muito diferente do esperado. Vou confessar para vocês, comigo, profissional, até fazer a faculdade de Química e entender esses processos, e foi no tratamento de água, estudando o tratamento de água, nas usinas de fabricação de água, eu fiz 3 cursos de purificação de água, que eu entendi o que estava acontecendo no salão. E isso eu já tinha alguns anos como cabeleireira. Eu descobri essa situação em 2005, relacionada à água. Então, na Embeleze, eu comecei a trabalhar em 98. E lá nós trabalhávamos com alisamentos, alisamento definitivo, permanente afro, que vinha toda essa função do ácido tioglicólico, hidróxido de sódio e toda esta natureza que é da transformação capilar permanente, que é aquela que é irreversível, que você é só cortando fora para você modificar. Aí depois veio o formol, e o formol veio com aquela proposta assim que aceitava tudo. Amor moderno, não importa o passado do cabelo, formol aceitava tudo. Mas na verdade ele mascarava tudo, e mascara, como até hoje ele está aí, né? Circulando nos salões, nos botox, nas progressivas. E aí o que acontece? Quando você mascara algo nos cabelos sem fazer uma terapia quelante, está apenas guardado. A gente costuma chamar numa linguagem popular, a sujeirinha foi apenas colocada embaixo do tapete. Em algum momento, ela vai aparecer quando você fizer uma nova transformação. Gente, eu vou fazer um pedido de novo para vocês, muito importante. Para mim, que vocês se inscrevam no YouTube. Essas lives vão estar lá depois, vai ter uns vídeos muito legais que eu estou gravando também. Vai ter sequência dos conteúdos. Eu falo um pouco difícil para aquele profissional que já estudou mais e que já tem conhecimento da química cosmética. A química cosmética é a minha paixão, é a minha especialidade e tudo que eu vejo eu consigo trazer para esse universo. Tudo que eu vejo eu consigo trazer para essa situação de um cabelo natural, porque ele chegou nesse estado aqui. O que aconteceu com esse cabelo que ele ficou assim, totalmente destruído, se ele era assim, cheio de cachinhos maravilhosos e totalmente hidratado? Existe uma lei, que existem ações que aconteceram, né? E leis que foram extrapoladas que aconteceu isso. Então lá no YouTube, vocês já vão ter muitos vídeos, eu já estou gravando, postando esse material. E se vocês puderem compartilhar, eu digo vocês, você, compartilhar com amigos, com pessoas que esse assunto hoje tem muita postagem sobre cabelos, geralmente sobre morena iluminada, loiras glamurosas, enfim, como fazer mechas, mas da química cosmética ainda são poucos conteúdos que vocês vão encontrar com tanta profundidade. Então eu procuro usar uma linguagem que chegue tanto ao cliente do salão de beleza, quanto ao profissional da beleza. E volto a valorizar a importância das transformações serem feitas no salão de beleza. E por isso que cada vez mais eu me empenho em levar para as pessoas esse conhecimento. Porque esse resultado não ficou o esperado. Existem situações desde com a ferramenta que utilizamos no salão, desde secadores potentes, chapinhas mirabolantes com temperaturas que dá para fazer um bife em 3 minutos, né? Ninguém experimentou fazer isso ainda, mas daria. Então, na verdade, o nosso cabelo, ele suporta muitas aplicações. E sempre pensando que eu só tenho crescimento na raiz. E esse crescimento, eu, por exemplo, tenho um crescimento excelente. Meu cabelo dá em torno de 2 centímetros ou mais por mês. Mas tem pessoas que têm uma dificuldade imensa de o cabelo crescer, que o cabelo delas às vezes chega até o ombro e não passa desse comprimento. Por que acontece essa situação?
Constantemente a pessoa tem queda de cabelo. E aí eu sempre falo, pode ser excesso de química, pode ser excesso de calor, mas a queda de cabelo, cabelo que não cresce, tem a ver com o organismo da pessoa. Então, eu sempre falo, hoje eu chamo as minhas favoritas, porque eu atendo clientes amigas, pessoas especiais. Eu nem divulgo nas minhas redes sociais a salão de beleza. Não tenho salão de beleza mais. Eu tenho atendimentos a pessoas especiais, mas porque é muito importante para mim também esse atendimento. Porque são essas pessoas maravilhosas que me contam também sobre as expectativas, as frustrações, e geralmente eu dou preferência para atender casos de pessoas que estão com algum tipo de frustração em relação ao seu próprio cabelo. Esse tema do cabelo intoxicado é um tema que tem que ser muito desenvolvido, nós temos que ir muito mais longe com isso. Por exemplo, o nosso cabelo pode ser intoxicado externamente pelo que colocamos, como ele pode ser intoxicado internamente pelo que ingerimos. Sim, tem isso ainda. O alimento, a forma como eu alimento o meu corpo, a medicação que eu tomo, o meu lado emocional, tudo isso influencia, porque em tudo existe uma transferência de energia. Tem situações que a cliente chega muito apurada no salão, ou ela vem de um dia muito estressante na sua empresa, no seu trabalho, no seu emprego, enfim, na sua atividade, e ela vem fazer uma mecha. Pensa que às vezes é difícil até fazer a escova de finalização. O cabelo daquela cliente ele está tão elétrico, que você faz o trabalho antistático, né, para controlar aquela eletricidade que está aos fios. E você pensa, nossa, que coisa, esse cabelo era tão fácil de desembaraçar, você penteava com facilidade. E tem o dia assim que aquele cabelo está impossível. O que está acontecendo ali? Uma transferência de energia. A pessoa, ou ela passou o dia todo num ambiente carregado de muita eletricidade, ou ela não solta os pés descalço há muitos dias, ou ela está vivendo assim uma situação de correria. E hoje quem não está, né? Então, o que acontece? Quando acontecem situações assim, é muito importante você ter conhecimento. Qual é a função de um produto antiestático? O antiestático é diminuir essa carga de eletricidade. Mas o que isso tem a ver com terapia quelante? Se essa pessoa tem um cabelo que embaraça muito no dia a dia, porque cada uma de nós conhece sua cliente, cada profissional conhece o hábito do seu cliente. Pode ser que essa pessoa vá saturando os cabelos de produtos para desembaraçar o cabelo. Tem outras que vão saturando os cabelos com produto para reduzir o volume. Eu mesma já fiz isso, porque eu tenho um cabelo ondulado, né? Graças a Deus que não é ondulado, é ondulado. E muito controle de volume. É um creme para pentear, é um leave-in para controlar o volume, redutor de volume que a gente chama. Tem até uns que tem até nome de comida, né? A gente vai nas lojas populares e tem de tudo, para atender todos os gostos e todos os tipos. Não há nenhum problema em as pessoas escolherem seu produto, ter afinidade com ele e isso dá certo. Mas o mais importante, cabelo precisa ser, sim, neutralizado, precisa ser limpado, precisa ser desintoxicado. Se você tiver a ideia de fazer um alisamento no seu cabelo, mesmo que seja uma progressiva ácida, faça uma limpeza nos cabelos antes. Uma limpeza não é lavar 3 minutos, 5 minutos. A limpeza de um cabelo, quando a gente fala assim, ó, uma desintoxicação do cabelo, quem é, por exemplo, profissional aqui sabe do que eu estou falando. Quando nós lavamos o cabelo no salão, a gente tem um tempo ali massageando o cabelo da cliente, aquela lavada mais demorada, ela tem um propósito. Limpar as camadas mais profundas dos fios para que aquele trabalho que a gente venha fazer depois tenha um resultado melhor ou não tenha nenhum tipo de risco dentro da proposta do que vai ser feito no cabelo, com aquela base, enfim, que a gente vai trabalhar. Mas quando você vai fazer algo na sua casa, você como consumidora de produtos, normalmente você às vezes compra um shampoo maravilhoso, muitas vezes indicado pelo próprio profissional, e você não tem um resultado no cabelo. Por quê?
porque você não deixou o tempo adequado. De que serve você comprar um shampoo de tratamento se você não vai deixar esse shampoo agir como tratamento? Hoje existe um shampoo, um ativo maravilhoso, que é muito utilizado dentro das linhas de tratamento para cabelos que tem química, que é a arginina. O ativo arginina, ele é um precursor da queratina, ele é um estimulante, inclusive ele é estimulante de crescimento dos cabelos. Por que ele é estimulante se é lavado o fio externo, não aquele fio que está lá em crescimento? Porque justamente ele desintoxica o cabelo e ele fortalece o fio. Quando ele fortalece a haste do cabelo, ele comunica para o corpo, mesmo que o cabelo seja assim danificado, ele comunica para o corpo que esse cabelo está sendo reparado. E os nossos cabelos, mesmo estando muito danificados, eles têm possibilidade de se autorregenerarem quando estão na condição correta. Então, a importância da limpeza do cabelo, da lavada do cabelo, é sim o tempo de permanência. Quanto tempo você tem deixado o shampoo agir nos seus cabelos? Existem shampoos que são, por exemplo, para cabelos oleosos, shampoo para cabelos coloridos, shampoo para cabelos alisados, e outros shampoos fortalecedores, shampoos pós-química, shampoo limpeza profunda, shampoo anti-resíduo, cada um tem uma proposta. Por isso que é muito importante na escolha você saber o que realmente você está buscando no shampoo. Muitas pessoas dizem assim, esse termo é muito comum escutar hoje, mas shampoo é só limpeza de cabelo. Se fosse só limpeza, daria para lavar o cabelo com sabonete, com detergente de louça. Só que não, né? Vocês sabem qual é o pH de um sabonete de barra? pH 9. Se a gente utilizasse um sabonete desses no nosso cabelo, a escama ficaria extremamente aberta, esses cabelos ficariam com uma porosidade extrema e uma quantidade elétrica, de estática nesses fios, com volume incontrolável. Experimenta, se você pensa que o que eu estou falando não faz sentido, experimenta um dia, lava seu cabelo com sabonete e você vai ver o jeito mais rápido de destruir rápido um cabelo é lavar com sabonete. Tem pessoas que têm cabelo oleoso e que já usaram até sabonete corporal nos seus cabelos. Não são feitos para essa função. Por isso que existem shampoos que são específicos para cada situação e para cada biotipo de cabelo. Gente, a terapia quelante, então, resumindo, ela quer dizer o quê? A terapia quelante, não existem produtos ainda para a venda de consumidor se auto-aplicar em casa. É um processo químico que é feito no salão de beleza, seguido de um tratamento reconstrutor, que cumpre todo um protocolo de aplicação, inclusive tempo de pausa. Então não é algo assim que a pessoa possa se auto-aplicar, porque é necessário ter assim uma avaliação, né? Em que tipo de cabelo pode ser feito, quantos minutos isso vai permanecer e qual é o produto que é dado à sequência, então, qual o finalizador vai ser utilizado para a restauração desses cabelos. Em que momento devo fazer terapia quelante? O correto seria que o profissional da beleza fizesse terapia quelante antes de qualquer química, antes de alisar um cabelo, antes de fazer uma mecha, até mesmo antes de aplicar uma coloração. Hoje já é uma prática muito comum quando a gente não conhece o cabelo ou quando a cliente, por exemplo, quando é uma cliente de rotina do salão, o profissional já conhece os hábitos, tem aquele cliente que compra toda a manutenção com o profissional e leva embora, então a gente já tem noção de como a cliente cuida daquele cabelo. Mas há casos em que você não sabe, a cliente chega e ela mesmo compra, porque o profissional está pecando. É um erro muito grave de um profissional de beleza não indicar o tratamento para sua cliente. Nós, como profissional da beleza, temos que ter conhecimento do diagnóstico do fio e qual é o produto adequado que depois de fazer uma química a cliente deveria usar na sua casa. Hoje tem solução para várias situações. Então, sobre a terapia quelante, o que eu vou dizer para você? O propósito disso é tirar, então, o material halogênio que existe nos fios, que são resíduos de colorações antigas, cloro da água, ou não só o cloro, como outros, até mesmo o sulfato de alumínio que está na água, está presente, todas essas situações que resíduos de
de botox capilar, de progressiva, essas reduções de volume, controle de volume, é tanto nome de tratamento, e tudo isso implica em ácidos. E esses ácidos não têm neutralizadores. Então, a terapia quelante, ela é um produto essencial na neutralização, no reset capilar para tirar todo aquele passado do cabelo e fazer uma química sem risco. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Gostaria que você colocasse nos comentários o que vocês gostariam de ter numa próxima aula, que conteúdo, o que vocês precisam que eu aprofunde mais sobre esse tema. Essa nossa aula de hoje ela é totalmente interativa. Eu vou contar muito com a sua postagem, que você vai colocando aí para me ajudando a desenvolver os conteúdos. Eu estudo muito, estou sempre procurando saber o que a indústria química está lançando. Eu vou muito a feiras de química e trabalho dentro de lançamento de produtos, de novos sistemas de tratamento. Estou muitos anos, aproximadamente 30 anos dentro da indústria de cosmético. Então, profissional da beleza, se você está assistindo esse curso, não fique preocupado aí se você não sabe ainda tudo isso. Porque eu sei essas coisas em função de que o meio em que eu convivo, a profissão que eu exerço, a minha missão como profissional é justamente estudar esses processos e passar para vocês. Então, contem comigo, coloquem aí nas postagens quais são as dúvidas, em que eu posso te ajudar. E eu gostaria muito, se pudesse contar então com o teu apoio lá no meu canal Mari Maron Mentoria, no YouTube, e aqui também pelo Facebook, pelo Instagram, eu vou estar postando. Todos os dias vocês sabem que tem novidades, cada dia a gente está procurando ver mais conteúdos que a gente possa entregar e auxiliar. E futuramente teremos cursos também. Eu dou muito curso presencial, agora mesmo vou ter um curso em Ibirubá, vou voltar a Santana do Livramento, estive em Curitiba, estive em Santa Rosa com uma turma maravilhosa agora na segunda-feira. E olha só, para você ganhar o e-book hoje sobre a terapia quelante, é necessário que você comente alguma coisa sobre a nossa aula, que você coloque um sim ali, e também nós vamos marcar 2 amigas de profissão, se possível. Marque amigas, 2 ou mais, não precisa ser só 2. Se você tiver 10 amigas, eu vou ficar muito feliz e muito agradecida. Então, sabem que depois desse conteúdo nós estamos preparando mais aulas e vai ter um post tanto no Instagram quanto no Facebook sobre a aula de hoje. Eu até anotei aqui para mim não esquecer, porque então esse e-book ele foi criado com muito carinho. Gostaria muito que vocês valorizassem isso e também marcassem pessoas e fossem lá dar o seu like no YouTube, no Instagram, e comentasse também. Para mim é muito importante os comentários. Isso me ajuda muito a chegar até mais pessoas. Porque os logaritmos aí, né? Os algoritmos, que se chama na verdade, logaritmo é outra coisa. Eu estou concentrada na matemática. Então os algoritmos aí, eles olham isso, né? Comentários, enfim, as curtidas e os compartilhamentos. E não esqueçam, terapia quelante, a higiene do cabelo é muito mais do que isso. Terapia quelante é a neutralização dos processos que estão guardados naquelas gavetinhas que são as escamas dos nossos cabelos. E elas vão diretamente para dentro da fibra. Se, por exemplo, eu pegasse essa folha aqui e eu examinasse essa folha, eu saberia se ela está suja ou limpa, né? E poderia até praticamente sentir a rigidez, enfim, tudo. Dentro do cabelo é impossível a gente ver as coisas que estão guardadas, porque a folha não tem escamas. Mas tudo aquilo que for fibroso e escamoso vai guardar vai reservar então muitos sais, muitos compostos que fazem as reações químicas e interagem com outros compostos. Então, às vezes, a gente faz a química com o propósito de ter um resultado e vai acontecer algo totalmente oposto do que você buscava. Se já aconteceu isso com você, comente aí também. Mas sabe qual é a parte mais importante para você saber quando algo não deu certo nos seus cabelos? É quando ficou ressecado. Quando aconteceu um ressecamento extremo, significa que existia um halogênio nos cabelos e
com a aplicação de um novo produto, teve uma reação e tirou a água dos fios, ressecou a fibra, agrediu as escamas. Não é só o descolorante, só o alisamento que é o fator nocivo. Nocivo, na verdade, a tecnologia hoje faz produtos para não acontecer isso. Tem produtos para você fazer uma química perfeita, entregar aquela mecha, mesmo que branquinha, perfeita. O que danifica é o que está no caminho, é aquilo que está dentro do cabelo. É a forma como você faz as suas ações. Então, já tem outros casos, por exemplo, de alisamento. Quando a gente faz a terapia quelante, alisamento, por exemplo, com tioglicolato de amônio. Hoje poucos profissionais fazem esse tipo de alisamento. Quando é que precisa de uma terapia quelante? Quando fez aquele alisamento e 3 dias depois o cabelo da cliente começa a ter corte químico, de quebra de cabelo, aquela quebra que corta na raiz mesmo, ou que parte o fio em algumas partes. O que aconteceu ali? Resíduo de produto e houve uma má neutralização entre os processos. Aí deu uma reação química muito forte. Com uma terapia quelante, eu resolvo essa situação. Fez uma mecha, o cabelo da cliente começa a quebrar. A cliente em casa, existe aquela violência que é pentear o cabelo mechado, exercendo uma força muito grande, né, para desembaraçar. Mas existe também aquele cabelo que o profissional percebeu, que emborrachou, que quebrou, e ele passou lá uma progressiva, um botox, deu uma seladinha. A cliente foi para casa e aquele cabelo começou a quebrar os pedaços. E aí pela casa você encontra cabelos descoloridos, né? Cabelos quebrados. E é muito comum as pessoas se queixar. Nossa, fiz uma mecha e o meu cabelo está quebrando todo. Uma coisa que resolve imediatamente é uma UTI, uma terapia quelante. Existe UTI para os cabelos. Então, se você é profissional da beleza que está assistindo esse curso, ou se você é cliente de um salão de beleza, conte para o seu cabeleireiro que existe como resolver essas situações. E podem contar comigo sempre. Nós vamos respeitar o tempo de pausa que combinamos sobre a nossa aula, né? Temos 3 minutinhos ainda. Coloquem ali seus comentários. Queria agradecer de coração, eu não estou acompanhando quem são as pessoas que entraram na live hoje. Mas assim, as pessoas que entraram aqui no nosso curso, minha gratidão. Porque nós planejamos hoje essa aula. Essa aula foi assim, ó. Eu estava gravando uns outros vídeos, preparando um outro conteúdo para colocar na bio, e a gente decidiu a fazer então esse curso para hoje à noite. E vai ter um post aí, então, tanto no Instagram quanto no Facebook. Para quem comentou, para quem colocou sim, quem participou do início até o final, a gente vai conferir agora e vai enviar. Nós vamos enviar então de forma pelo direct, né? Já estamos com o material prontinho aí para enviar para você. Gente, de coração, gratidão pela participação, pelo apoio de vocês, pela confiança, pelo crédito e por compartilharem, por curtirem e comentarem. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo curso. A gente vai compartilhando aqui e vai enviando o convite. Muito obrigada.